palavra profeta significa lá, a palavra profeta no hebraico significa nabi. Nabi é porta-voz. Pedro recebeu do próprio Jesus Cristo a chave do céu em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 14. Paulo, a caminho de Damasco, recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem do céu, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, para pregar uma mensagem, o evangelho eterno no seu tempo. Paulo era um profeta. Irineu de Lyon era um profeta. Antipas e Policarpo eram um profeta. Agora, eu quero fazer outra pergunta para o senhor. Sendo que foi Jesus Cristo ele mesmo quem apareceu para Paulo, a caminho de Damasco, e fez de Paulo o seu porta-voz, ou seja, o seu profeta, se alguma pessoa rejeitasse Paulo, ele poderia ser salvo, senhor Kleber Pereira? Se rejeitasse a mensagem que ele pregava, não. Está vendo? Não, então, não. no ano 53, havia um profeta chamado Paulo. Recebeu um chamado, uma comissão, uma mensagem, e ele pregava no seu tempo. E todos aqueles que rejeitassem a mensagem de Paulo iriam ao inferno. O que isso quer dizer? A salvação de Deus era Paulo no seu tempo. Porque Jesus havia dito, em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E aquele que rejeita quem Jesus Cristo enviou, a ele o rejeita. E Paulo foi enviado por Jesus Cristo. Ok, muito obrigado. Então, seu Kleber, o senhor agora tem 7 minutos. A palavra está com você. Beleza. Nobre Deutamar Costa. Eu creio que eu posso fazer pergunta também, né? Nobre Deutamar Costa. Existe um texto bíblico em que Noé pregava a salvação eterna? Noé estava pregando para o povo do seu tempo a salvação eterna, ou estava pregando que haveria de vir um juízo? Você tem um texto bíblico para me provar que Noé pregava sobre a salvação eterna? Que a salvação que Noé pregava era a salvação eterna? Tem um texto bíblico? Sim ou não? Jesus disse em Mateus 10:41, receber um profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Mas aí você não tem um texto bíblico lá no livro de Gênesis que conta a história de Noé, que Noé pregava a mensagem da salvação eterna. Não, Noé pregava o dilúvio que haveria de vir sobre a terra, e não a salvação eterna. Entendeu? Então é preciso a gente ter cautela nessa questão. Aí você me fez várias perguntas. Pedro era profeta? Sim, Pedro era um porta-voz de Deus. Mas quem Pedro considerava a salvação? Cristo. Ele próprio disse, em 1 Pedro 3, versículo 18, ele diz assim, deixa eu pegar o texto, deixa eu ler o texto aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, Cristo padeceu pelos pecadores, para levar-nos a Deus. E quem está falando isso? Pedro, que na sua concepção é um profeta, porta-voz de Deus. De fato, Pedro é um porta-voz de Deus. Mas ele deixa bem claro, e a mensagem de Pedro, a mensagem de Paulo, era Jesus como Salvador. 1 Pedro, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Deixa eu ver. 2 Pedro. Deixa eu procurar o texto aqui. 1 Pedro, capítulo de número 1. Versículo, deixa eu ver, se é esse. Aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 a seguir. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, perceba que Pedro, a mensagem de Pedro, central de Pedro, que era um apóstolo de Cristo, que era um profeta, um porta-voz, ele pregava a Cristo como sendo aquele que nos redimiu.
aquele que nos leva a Deus, aquele que é a nossa salvação, certo? Em 1 Pedro 1, 19 e 20, ele fala que ele pagou o nosso resgate. Então, é o próprio Cristo que pagou o nosso resgate. Não foi um profeta. A missão de todos os profetas da Bíblia é levar o povo a Jesus. Inclusive no Novo Testamento. É levar o povo a Jesus. Os apóstolos, a mensagem central dos apóstolos consistia em Jesus, não era em um profeta qualquer. Então, qualquer ensinamento que nos leve a desvirtuar e nos tirar os olhos de Cristo, esse ensinamento, infelizmente, não provém de Deus. Porque Cristo está vivo, ele permanece vivo até hoje, então ele é a salvação. Ele disse, eu sou o caminho, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele está vivo. Ora, se ele está vivo, ele ainda é o caminho, ele ainda é a verdade e ele ainda é a vida. Ele ainda é a vida. A missão de um profeta é levar o povo a Cristo. Um profeta que não leva o povo a Cristo, esse profeta aí a gente deve desconfiar desse profeta. Olha o que Paulo escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, olha o que Paulo diz. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, Paulo estava falando de Cristo, que ele se deu a si mesmo como redenção de todos. Então, Paulo era um profeta, como você bem considera. No entanto, Paulo, a mensagem central de Paulo não era ele. Não estava focada nele, estava focada em Cristo. E essa é a regra. Essa é a regra. Toda mensagem do profeta autêntico de Jesus tem que focar ele. Tem que ser o centro, tem que ser ele. Não o profeta em si. Então, o profeta verdadeiro conduz o povo a aceitar a Cristo, a focar em Cristo, não em nele mesmo. A Bíblia fala, a primeira epístola de João 4:1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, essa é a mensagem bíblica, esses são os ensinamentos de Deus. Cristo é o foco, Cristo é o centro. Não pode ser um profeta. O profeta não pode reivindicar para si o centro, mas o centro tem que ser Cristo. Se ele é um servo de Jesus, ele é um enviado, então, quem é maior? O enviado ou aquele que enviou? O profeta Cacô Felipe é um enviado de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, quem é maior? O profeta Cacô Felipe ou Jesus? Jesus Cristo é maior. E se Jesus Cristo é maior, por que na mensagem do profeta Cacô Felipe, o próprio Cacô Felipe é o centro e não Jesus? Ok. Muito obrigado, senhor Kleber. Apóstolo Eltamar, na continuidade, você está me ouvindo? Você tem 7 minutos, a partir de agora o tempo está com você. Ok. Senhor Kleber, o senhor leu o livro do profeta Cacô Felipe antes de vir aqui no debate? Não. Mas a sua Bíblia diz que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus disse isso. Não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Como que você ainda não ouviu Cacô Felipe? E vem num debate para tentar provar que esse profeta não é a salvação, que a sua mensagem não é a salvação e que ele é um falso profeta. Será que isso está correto? Quando o senhor diz aqui, quem é o maior, Jesus ou Cacô Felipe? Eu respondi, o maior é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Cacô Felipe é simplesmente o profeta, o porta-voz de Deus nessa geração, o enviado de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo. Cacô Felipe, o escravo de Jesus Cristo. Quem é o maior? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus e mais Jesus Cristo. Existe apenas um Deus, e esse é Jesus Cristo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta baseada no que o senhor disse aqui. Senhor Kleber Pereira, quem é o maior? O presidente ou o embaixador?
Presidente. Certo. É o presidente quem estabelece o embaixador, não é? Agora, o presidente da República, Bolsonaro, tem um embaixador lá nos Estados Unidos. E o embaixador dele é menor do que ele, porque foi ele quem estabeleceu o embaixador. A pergunta é, algum americano pode vir falar com o presidente Bolsonaro sem passar pelo seu pequeno embaixador nos Estados Unidos da América? Não. Está vendo? O presidente é o maior, mas ninguém pode ir falar com o presidente sem passar pelo seu embaixador. Jesus Cristo é o maior, mas ninguém pode chegar até ele sem passar pelo seu profeta, o seu porta-voz, o seu embaixador na terra. Ninguém poderia ir a Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, sem passar por Noé. O senhor não quer admitir aqui que Noé, a sua mensagem salvou a alma das pessoas. Para o senhor, salvou apenas as pessoas do dilúvio, depois elas morreram e assim por diante. Bem, a Bíblia diz o contrário, que em cada tempo Deus tem o seu profeta. Agora, lá em 2 Crônicas, capítulo 24, no versículo 19, quero fazer a pergunta para o senhor. Quando o povo de Israel clamou por um Salvador, quem Jesus enviou lá, senhor Kleber Pereira? Foi Jesus? Pode responder, pode repetir, por favor, que eu estava distraído aqui. Sim, eu estava falando, melhor, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer o povo chegar-se a Deus. Mas a referência que eu ia citar é Juízes, capítulo 3, penso que o versículo 9, o versículo 15, é dito que o povo de Israel clamaram por um Salvador, clamaram a Jeová por um Salvador. Quem Jeová enviou? Foi Jesus? Não. Naquele exato momento? Foi um profeta chamado Otaniel, não foi? Sim. No versículo 9, clamaram por um Salvador. O Salvador deles era um profeta, era um homem. Depois clamaram por um Salvador no versículo 15. Deus enviou-lhes um outro profeta. Não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré seria manifestado mais tarde para cumprir dois ministérios. O primeiro, para redimir a humanidade por meio do seu sacrifício. E o segundo, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 24, e Mateus 10, versículo 5 e versículo 6. Agora, vamos voltar ao ponto. Jesus disse em João 13, 20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Senhor Kleber, quem rejeitou Paulo, poderia receber Jesus Cristo? Não. Então, Paulo era o embaixador lá. Ninguém vai a Jesus Cristo sem passar pelo embaixador. Está certo? Certo. Pedro é o embaixador lá. Ninguém pode ir a Jesus Cristo sem passar por Pedro. Quando o senhor diz aqui que a salvação é Jesus de Nazaré e assim por diante, bem, neste caso, o anjo que apareceu para Cornélio, em Atos capítulo 10, disse para Cornélio crer em Jesus, orar para Jesus, ler os 4 evangelhos de Jesus, fazer alguma penitência para Jesus, ou mandou ele chamar o profeta Pedro? Mandou chamar o profeta Pedro, que falou de Jesus. Então entende-se que deve ter o porta-voz de Deus, não é? Porque Jesus já não está mais lá. E ele diz, eis que envio-vos os profetas. Está aí. O que os profetas vêm fazer. Hoje, o pequeno embaixador de Jesus Cristo na Terra chama-se Cacô Filipe. Senhor Kleber, se o senhor tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre as cartas de Pedro, o senhor pode pedir a explicação para Pedro? Não. Se o senhor tiver alguma dúvida sobre as 14 cartas de Paulo, coisas que está em segredo, em mistério nas suas cartas, o senhor pode fazer uma pergunta a Paulo? Negativo. Se você tiver uma dúvida sobre o ministério de Jesus de Nazaré, você pode fazer uma pergunta a Jesus de Nazaré? Negativo. Negativo. Por quê? Porque eles não estão aqui. Mesmo aqueles que estão vivos, como Enoque, Elias, Moisés, Jesus de Nazaré, e muitos santos que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus, você não pode fazer perguntas a eles. Por quê? Porque Deus envia um profeta em cada geração. O seu presidente não é um homem morto, não é Juscelino Kubitschek. O seu presidente é Bolsonaro. Que o senhor goste dele ou não, o seu presidente chama-se Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros. Joe Biden é o presidente de todos os americanos, não é o Abraham Lincoln. Abraham Lincoln está morto. Ele não está mais na Terra. Agora, se o seu presidente é um homem vivo, se o seu governador do seu estado aí, no Rio Grande do Norte, é um homem vivo, se o prefeito de sua cidade é um homem vivo, se os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, os senadores, todos eles são homens vivos, ou pastor da sua igreja, o senhor tem um pastor na sua igreja, não tem, senhor Cleber? É um homem vivo, Sim. Não é? E se ele morrer, Sim. O que o senhor irá fazer junto com os outros membros? O senhor irá colocar um outro pastor, não é?
Por quê? Porque um país, um estado, uma cidade, uma igreja não pode ser liderada por um homem morto. Agora, eu faço a pergunta para o senhor, dado que ninguém pode ir a Jesus Cristo sem passar pelo seu profeta na terra, onde é que está o profeta de Deus hoje? Quero que o senhor me diga o nome dele. O embaixador de Jesus Cristo hoje na terra. Bom, não só tem um só. Não é só um. São vários. Sim, me diga o nome. A igreja. A igreja é embaixador de Cristo. A igreja. Senhor Kleber, Noé era um homem chamado Noé. No tempo do Egito, um homem chamado Moisés, um homem chamado Elias, um homem chamado Samuel, um homem chamado Jesus de Nazaré, um homem chamado Pedro, um homem chamado Paulo. Como que agora o senhor vai dizer são pessoas ou são a igreja? Ora, o senhor está diante de muitas pessoas agora, senhor Kleber. Ok, muito obrigado. Senhor Kleber, você também tem 7 minutos e a palavra já está com você. Beleza. Olha o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 10, e o seu versículo de número 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Preste bem atenção. O próprio Jesus disse que nós, no plural, os discípulos seriam representantes dele. E não que meramente uma pessoa só seria representante dele, mas que um conjunto de pessoas, todos aqueles que seriam seus discípulos, seriam representantes dele. Paulo, escrevendo para os Coríntios, a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele disse que nós somos embaixadores de Deus. Aí você vem me dar o exemplo, se alguém for falar com o presidente, tem que falar com o embaixador. Mas no caso de nós, que estamos no tempo da graça, não é o embaixador, é embaixadores. Porque nós somos discípulos de Cristo. E todos os discípulos de Cristo são embaixadores de Cristo, são representantes de Cristo. Quem constitui uma pessoa para o ministério, tanto profético, apóstolo, pastor, seja lá como for, é o próprio Cristo. O próprio Paulo, que era um profeta dentro da sua concepção e que você, com certeza, considera ele um profeta autêntico, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 8 e versículo ao 11, ele diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, a comissão de Deus não é só para um profeta, é para todos. Não existe só o ministério profético. Existe outros ministérios que é implantado pelo próprio Jesus Cristo. E dizer que só uma pessoa é representante de Deus, isso aí é antibíblico. Que no período de Jesus não era só ele que era representante de Deus. Ele era um representante, beleza, era. Mas ele comissionou outras pessoas, fez mais discípulos para serem representantes de Deus, para serem a luz de Deus também. Uma pessoa só. Aí você me disse, no tempo lá do povo de Israel, no livro de Juízes, Números, que toda vez que o povo era oprimido, o povo clamava por um libertador, por um salvador. Ali está se falando de salvador ali, juízes, pessoas, constituídas por Deus para livrar Israel de alguma opressão ali. Não era sobre a salvação eterna. O que acontece é isso, é que você pega textos isolados e procura distorcer ao seu bel prazer. Ali o povo clamava por libertação porque estava sendo oprimido. Então eles queriam que um libertador viesse libertar ele do jugo daquele rei que estava ali. Juízes. E não que eles estavam clamando de alguém para entregar uma mensagem eterna para a salvação da alma, não. Mas para salvar daquela opressão ali. Entendeu? Então, querido, aí a gente vê na Bíblia Sagrada que não tem para onde correr. Pedro falando em Atos 4, versículo 12, ele diz que em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Então, eu não tenho para onde correr, nós não temos para onde correr. O meio de salvação é só Jesus, só ele. Existem profetas? Existem. Deus comissionou vários discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, Jesus diz, ide, fazei discípulos. De quem? Do profeta Cacô Filipe? Não. Fazei discípulos de Jesus. E disse mais, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Ou seja, a igreja teria que fazer discípulos de Jesus e não de um homem, ok? Até os confins do século, e Jesus estaria presente até os confins dos séculos. Então, não existe a ideia na Bíblia, no Novo Testamento, e dizer que uma pessoa só, ela é o único representante de Deus. Porque Jesus estabeleceu a igreja. Ele, conversando com Pedro, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que é a igreja? São conjuntos de pessoas. E de lá para cá, no tempos apostólicos, a igreja foi se desenvolvendo. Ela nunca deixou de existir. Então, não é um homem sozinho que vai ser representante de Deus na terra. É um conjunto de pessoas. O apóstolo Pedro reconheceu, ele disse: reconheço por verdade, em Atos 10, 34 a seguir, que Deus não faz acepção de pessoas, e que qualquer pessoa que clamar a ele, qualquer nação, esse aí recebe a salvação. Paulo também prega isso, que o evangelho de Deus está expandido para todos, de uma forma universal. Então, querido, não existe essa ideia de uma pessoa só ser representante de Deus aqui na terra. É um conjunto de pessoas. É inúmeras pessoas que são representantes de Deus. A Bíblia fala, em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 2, que haverá multidões de pessoas lá no céu. Multidões, um número incontável. São os representantes de Deus aqui na terra. Entendeu? E não é só representantes do profeta Cacô Filipe. Eu não anulo o ministério profético, mas também não acredito que só existe um ministério profético, que a pessoa que é profeta que delega outros ministérios. Está errado. É o próprio Jesus Cristo que delega os ministérios, tanto pastoral, quanto para mestre, para ensinar. São variados. Os dons na igreja são variados e dados não pelo profeta, são dados por Jesus. E esse Jesus, ele está vivo. Ele está vivo e reina para todos os sempre. Ele provocou a eterna salvação. A Bíblia fala que ele nos deu a eterna redenção. Então, a gente não tem como fugir dessa questão. Não tem como. Não tem como. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que nós somos justificados pela fé em Cristo. Paulo, escrevendo para os Gálatas, diz que nós somos justificados pela fé em Cristo. Paulo, um profeta, diz que só há salvação por Cristo, mantendo a fé em Cristo. Não é nele. Paulo era profeta. Todos os escritores do Novo Testamento deixam entender claramente que a única salvação é Cristo. Todos os escritores do Novo Testamento, tanto Paulo, quanto Pedro, Tiago, todos. Tempo terminado. Vamos dar continuação para mais um bloco, agora novamente começando com o apóstolo Eltamar, deixando aqui o nosso agradecimento a todos que estão conosco, nos assistindo, que possam tirar suas próprias conclusões do que está acontecendo, que acham o caminho da verdade e possam sair da ilusão. Apóstolo, a partir desse momento, o tempo está com você, 7 minutos. Ok, muito obrigado. Senhor Kleber, o senhor pode nos dizer o que significa a palavra Cristo? O senhor fala Cristo, Cristo, Cristo toda hora. O senhor pode nos dizer o que significa a palavra Cristo? Ungido. Jesus é o único ungido? Ele é o ungido prometido do Antigo Testamento. Então ele não é o único ungido. Paulo também era ungido, não era? Paulo também era um Cristo, não era? Não. Pedro também. Ele não recebe o título de Cristo. Senhor Kleber, o senhor está diante de muitas pessoas nesse momento. A palavra Cristo significa ungido. Eu não estou perguntando a proporção da unção. Estou perguntando se Jesus foi o único ungido. O senhor está de acordo que todos os profetas foram Cristos? Que todos os profetas foram Cristo? Sim. Sim, em certo sentido, sim. Todos os profetas eram ungidos de Deus sobre a terra. Todos, sem exceção. Eles eram em certo sentido. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo 24, fala dos falsos cristos. O diabo tem os seus cristos, os seus ungidos, que são todos os líderes religiosos que estão sobre a terra. E Deus tem o seu Cristo. Deus não tem os seus cristos. Deus tem o seu ungido. Quando o senhor diz que não é um sozinho,
o porta-voz de Deus, o representante de Deus. Eu não sei que Bíblia o senhor anda lendo, mas se eu perguntar aqui, vou perguntar, no tempo do dilúvio, quantos representantes Deus tinha sobre a terra? Além de Noé, era mais quem? Não Quero tinha. que o senhor responda rápido, para nós ganhar tempo. Não tinha, Noé sozinho, não é? No tempo do Egito, Isso. qual era o outro representante de Deus na terra, além de Moisés? Não tinha. Era Moisés sozinho, não era? No ano 33, Isso. melhor, no ano 30, quem era o representante Não, de Deus na terra? peraí. João Batista? Não tinha. Era só João Batista, não era? Isto. No ano 33, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Havia outro representante de Deus na terra a não ser Jesus? Ele e os seus discípulos. Não. Senhor Kleber, por favor. Jesus disse, nós somos o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele disse? Como foi que Jesus disse? Nós somos o caminho, a verdade e a vida? Nós somos a luz do mundo? Ou ele disse o quê? Eu sou, é singular. Eu sou, não nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, dentre os 12 apóstolos, Jesus deu a chave dos céus para quantos? Diga aí para mim, senhor Kleber. Senhor Kleber, é uma pergunta direta. Para um. Para um só. Só para um, não é? Em Atos capítulo 10, o anjo mandou chamar quantos? Foi Pedro sozinho, não foi? Em Atos capítulo 8, quem foi lá para que eles recebessem o Espírito Santo? Em Atos capítulo 2... Não foi Pedro sozinho, não. Foi Pedro sozinho, não. Senhor Kleber, as pessoas estão assistindo, deixa as pessoas decidir. As pessoas também conhecem Bíblia. Em Atos capítulo 2, Pedro, o porta-voz de Deus no seu tempo, aquele que tinha a chave do céu, foi que levantou para pregar. Agora, dado que havia 12 tribos, foram enviados 12 profetas, porque profetas são aqueles que Deus ele mesmo envia. E os seus 12 apóstolos foram enviados pelo próprio Jesus Cristo, que era Deus sobre a terra. Mas vamos lá, o senhor disse que Jesus é a salvação e os profetas não são. Eu pergunto, Paulo foi a salvação de Deus no seu tempo ou não? Sim ou não? Sim. Em que sentido? O senhor disse que Jesus... Em que sentido? Eu vou explicar o sentido. Mas eu vou perguntar de novo, para que todos entendam. Paulo foi a salvação de Deus. Paulo não foi salvação. Paulo não foi... Não. Paulo não foi a salvação. Paulo não foi salvação, não. Salvação eterna, não. Senhor Kleber, o que a falsa versão da Bíblia que o senhor tem nas mãos aí diz em Atos 13, 47? Diz que Paulo falava da salvação? Paulo levava a salvação? Paulo pregava a salvação? Ou diz que Paulo foi posto para ser a salvação? O que diz na sua Bíblia aí? Diz que a nação de Israel foi posta para ser a salvação dos gentios. O senhor está com a Bíblia na mão. Se o senhor quiser ler, vou lhe dar o tempo para ler. Atos 13, 47, diz que Paulo foi estabelecido para quê? Paulo não. Paulo está citando um texto do Antigo Testamento e que esse texto está se referindo ao povo de Israel. Como luz de salvação para os gentios, como representante de Deus. Não vai fazer confusão aqui. Paulo estava citando em Atos 13, 47, o seu ministério, não era o ministério de Pedro, o ministério de Jesus, o ministério de Timóteo, estava citando o seu ministério, que estava contido em Isaías 49, versículo 6, e Paulo diz, assim o Senhor o diz, eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo, e de salvação até as extremidades da terra. Abra sua Bíblia aí. E o senhor leia Atos 13, 47. Quero fazer outra pergunta. O senhor está de acordo que existe profetas maiores e profetas menores? O senhor está de acordo, sim ou não? Se eu estou de acordo, sim. Sim, está de acordo. Então, o senhor está de acordo, ou melhor, de acordo Efésios 4:11, e o Senhor mesmo colocou uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas e doutores. Esses profetas de Efésios 4:11 eram profetas maiores ou profetas menores? Bom, está se referindo de profetas. E sim, tanto... E a pergunta... Estava se referindo de profetas em geral.
Não. A minha pergunta é direta. Em geral. Senhor geral. Kleber, a minha pergunta, Efésios capítulo 4, versículo 11, dado que tem dois tipos de profetas, são profetas maiores ou são profetas menores? Os dois. Bem, está vendo o que a teologia faz? O profeta mensageiro lá é Paulo. É Paulo quem escreve Efésios 4:11. Os profetas de Efésios 4:11 são profetas menores. Agora, os profetas de 1 Coríntios 12:28 são dons de profecia, que até as mulheres poderiam ter. Senhor Cléber, o senhor está diante dos discípulos de Jacó Filipe.